Programa que tem um oferecimento exclusivo do Laboratório Núcleo. Aqui você encontra segurança, encontra o melhor tempo na entrega de resultados. Encontra os melhores profissionais trabalhando com o que há de melhor em tecnologia laboratorial. Encontra carinho e cuidado, desde a entrada até a entrega de seus resultados. Aqui é o Laboratório Núcleo, há 31 anos, cuidando de você. Doutor, qual que é o maior desafio na hora de ter controle emocional, hein? Tiago, todo o processo terapêutico, antes eu só cumprimentar o pessoal que eu estou transmitindo aqui da minha página, do Facebook. Olá, pessoal. Nós estamos falando de equilíbrio emocional e alta performance. E todo o processo terapêutico, ou seja, todo o processo de melhoramento, ele vem de um exercício de concordância com a realidade. Toda vez que a gente se revolta contra a realidade, nós temos uma resposta dessa realidade, através não só da nossa própria insatisfação, mas também de um destino mais difícil, digamos assim. Uhum. Então, vamos supor que a depressão, ela é o olhar para o passado, e esse olhar para o passado, ele é com uma insatisfação, com uma revolta. Sim. A pessoa olha o passado e conclui, foi horrível, foi ruim, né? E olha para o presente e conclui, está muito ruim. E a ansiedade é quando eu olho para o futuro e penso e concluo, vai piorar. Então, o processo de realmente ganho do equilíbrio emocional, ou seja, de um bem-estar incondicional, vem também do processo de, digamos assim, de aceitação da realidade como ela é. Sim. Então, quando a pessoa olha para o passado e vê aquele monte de coisa ruim que aconteceu, e ela exercita uma postura, digamos assim, de concordância e de gratidão. Uhum. Porque por mais que o passado tenha sido ruim, ele veio por um motivo. E aí a gente entra também numa questão meio filosófica, digamos assim, do vínculo com uma divindade, com uma força maior que determinou que aquilo acontecesse. Não só permitiu, não. É meio que o karma da pessoa. Não, é a necessidade da pessoa. Uhum. É a necessidade de aprendizado. Eu precisava passar por isso. Precisava passar por aquilo para aprender algo. Uhum. Todo sofrimento, ele vem te trazer uma mensagem, Tiago. Toda doença, pode ser uma diabetes, uma hipertensão, um câncer, toda doença vem te trazer uma mensagem. Na hora que você fica sabendo qual é a mensagem que esse sofrimento, essa dor veio te trazer, ele vai embora. Tá, isso é uma ideia, né? Não, isso não é uma ideia, isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Todo sofrimento ele vem trazer um ensinamento. Depois que a gente aprendeu o que ele veio Tá, mas me isso ensinar... na ótica de quem, doutor? Na ótica humanista, isso não tem o menor sentido, por exemplo. As coisas acontecem porque tinha que acontecer. Não tem um vínculo religioso isso. Na verdade, por isso que eu falei a princípio de um ponto de vista mais filosófico, digamos por isso assim. que eu disse que é uma ideia, né? Eu apenas reafirmei essa... Isso. Uhum. E quando eu olho para esse sofrimento, seja lá qual for, e entendo o que ele veio me ensinar e agradeço por esse ensinamento, eu me impulsiono para frente. Quer dizer, eu vi um sentido em tudo aquilo que eu passei, né? Exatamente, eu vi um sentido e agradeci aquilo tudo que eu passei. Sim. Então, eu me impulsiono. Aquela mesma dor de um sofrimento de uma separação, por exemplo, a pessoa se separa. Ah, meu marido me traía, bebia demais, me batia e eu separei. Aí aquela mulher vai, digamos assim, sustentando aquela dor, aquela mágoa, lembrando daquele ex-marido. E o que acontece com essa mulher? Essa mulher simplesmente não consegue ter outro relacionamento. Se ela consegue olhar por esse relacionamento anterior e ver que aquele marido, de alguma forma, auxiliou ela, de alguma forma. Isso me fez mais forte. Isso me fez mais forte. E teve os momentos bons também. Né? É lógico que ela está olhando a parte da traição, da violência, do alcoolismo, sim. Mas se passou algum tempo com ele é porque algum benefício teve. Entende? Sim. Quando a pessoa olha para aquele relacionamento anterior, estou dando um exemplo, né? Isso se aplica nas várias áreas da vida. Quando a pessoa olha para aquele relacionamento anterior
e grava na sua mente: relacionamento é motivo, ou seja, relacionamento resulta em sofrimento, dor, traição, violência. O que acontece? Isso é gravado na mente dela e os próximos relacionamentos que ela tiver serão relacionamentos que trarão sofrimento, dor, violência, alcoolismo e traição. Sim. Então, a gente vê acontecer com frequência no ramo das terapias que a pessoa vem muitas vezes queixando de um padrão de acontecimento no relacionamento, de traição, por exemplo, que se repete. A pessoa teve 3, 4 maridos, todos os 4 traíram, por exemplo. Né? Então, por quê? Porque a pessoa tem no inconsciente, no subconsciente dela, algo dizendo que relacionamento dá sofrimento. E ela gera relacionamentos com sofrimentos. Se ela olha para esse mesmo relacionamento que realmente trouxe sofrimento e vê que teve algum ganho com aquilo e abre mão de ficar exigindo do passado que seja diferente, ela consegue gravar na mente dela. É uma questão também de neurolinguística, é uma questão também de formação quântica do destino da realidade. Metafísica. Metafisicamente, ela gera um destino aonde, se ela olha para o sofrimento anterior e agradece, e tem um escrito assim dentro da mente dela: relacionamento é bom. O que acontece? Ela gera relacionamentos bons para a vida dela. Mas isso é eu estou procurando, eu confesso a você, doutor, como médico psiquiatra que é, que na minha cabeça está meio confuso assim. É uma relação de energia? É porque isso está muito mais meio que espírita aqui, assim, meio... Não, pelo contrário. A física quântica, Tiago Mendes, mostrou pra gente que a nossa intenção, ela age sobre o fenômeno. Então, os cientistas fizeram lá um experimento em óptica quântica, em que os cientistas tinham a intenção de que o resultado fosse A. Eles esperavam o resultado A. Sim. Aí eles repetiram o mesmo experimento e esperavam o resultado B. A intenção do observador, do cientista, manipulava o resultado do experimento. Isso é um experimento de física quântica. Isso provou que a minha intenção, ou seja, o que eu observo diante de qualquer circunstância, altera a circunstância que eu observo. Tem poder sobre o resultado final. Sobre o resultado final do que acontece. Então, quando eu olho para mim mesmo, eu me afeto. Quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para um funcionário, entende? Quando eu olho para um funcionário e vejo que ele não é capaz, de alguma forma, segundo esses estudos da física quântica, de alguma forma eu tiro um pouco da capacidade dele. A minha intenção altera o fenômeno. Mesmo que ele não... Porque, por exemplo, o Rui Santana é meu amigo, meu assessor, meu irmão. Ele tá motorista, segurança, vai na porrada comigo. O Rui tá aqui. Mesmo que essa minha visão em relação a ele não chegue a ele de maneira consciente, isso vai afetá-lo? Por exemplo, eu tenho um pensamento reprovável em relação ao Rui. O Rui não é tão bom assim. Bom, isso não chegou no Rui sobre o prisma de uma informação consciente. Mas apenas o fato de eu enxergá-lo assim pode fazê-lo um pouco menos competente? Exatamente. Exatamente. Se ele souber, aí isso vai desmotivar ele, aí vai ter uma série de imprecações emocionais que vão... Mesmo que ele não saiba. Mesmo que ele não saiba. Mesmo que ele não saiba. Interessante. Então, aí o que acontece? Aonde que eu quero chegar, já que a pergunta é de equilíbrio emocional e alta performance. Sim. Se eu vou para uma entrevista de trabalho, né, e eu vou achando que eu vou ser destroçado nessa entrevista, que eu não vou dar conta, que o que eles vão perguntar eu não vou saber, ou se o que eles me perguntarem em relação ao trabalho é uma coisa que eu não tenho experiência, isso aumenta a probabilidade disso acontecer. Então, por exemplo, uma representante de medicação, ela veio me visitar apresentando uma medicação. E aí ela falou assim, aí eu a recebi, eu a percebi um pouco tensa, né? Eu acho que ela estava começando no trabalho. E aí no final ela falou assim, nossa, doutor, bom seria se todos os médicos fossem atenciosos, fossem educados assim, como o senhor. Aí eu falei, olha, são todos, né? Eu percebo que você já espera o pior de quem você visita. Espere... Já ia toda armada, toda armada, esperando o quê?
dentro dos seus temores, das suas ansiedades dela, esperando que o médico não atendesse bem, não prescrevesse a medicação dela ou não desse atenção para o conteúdo que ela estava trazendo ali da propaganda dela. Então, é isso que eu falei para ela, que se ela entrar dentro do consultório com a sensação, acreditando que o médico vai escutar ela, que o médico vai entender o recado dela, que o médico pode prescrever a medicação que ela traz a propaganda, ela tem uma chance muito maior de conseguir sucesso. Até porque a atitude vai influenciar no atendimento, até porque a atitude dela, corporal, física, linguística, vai ser diferente. Olha como ela entrou no meu consultório. Né? Então, ela entrou, assim, extremamente tímida, extremamente temerosa, né, naquele contato. Se a perspectiva interna dela fosse diferente, ela entraria de uma forma mais aberta, mais clara, que me abriria também. Entende? Então, quer dizer, existe um poder de uma certa... um certo poder da intenção, não só da atitude. E isso a gente faz muito quando a gente profetiza. Né? Quando a gente fala, meu dia vai ser assim, assim, assado. Isso aí é uma coisa meio crente mesmo, né? Olha, então... Profetiza aí, irmão. Não, eu entendo assim, os evangélicos, nós evangélicos, inclusive, que eu orgulhosamente faço parte desse povo, a gente tem muito essa mania, não, profetiza, irmão, vai dar certo. Então, mesmo que não dê certo no aspecto religioso, por essa questão quântica, metafísica e científica, vai ajudar. A questão religiosa, ela é trazida empiricamente pelas pessoas acreditarem que aquilo vai dar certo e a coisa der certo. Empiricamente, ou seja, na prática acontecia. Aí as pessoas usam. O que a física quântica fez foi provar que é real. Isso. A minha intenção diante de um fenômeno altera o fenômeno, né? Para melhor, para pior. E aí, o que acontece? Quando eu tenho uma perspectiva de vida, eu olho para o meu passado e tenho dor, mágoa, eu gero dor e mágoa para o meu futuro. Por incrível que pareça. Eu vibro em dor e mágoa. Entende? Tiago, a criação mental que cria a realidade, né? Por exemplo, antes de alguém fazer esse telefone, né? Dá um oi pra galera aí do Facebook. Aí. Olá, pessoal, tudo bem? Bom tê-los aqui. Sim, obrigado. E antes de alguém fazer esse telefone aqui, alguém idealizou ele na sua mente. Sim. E ele veio para a matéria, antes de fazer uma cadeira e qualquer coisa. Então a gente parte do princípio que tudo é criado através dos nossos pensamentos, inclusive o que se sucede com a gente. E essa criação ela é sempre positiva. O que cria é sempre positivo no sentido que não existe o contrário do que é criado. Né? Presta atenção nesse raciocínio, que ele não é simples de entender, mas ele é fundamental para quê? No resultado. Né? Então, quando vem na minha mente assim, a palavra cadeira, o que vem na sua mente, quando eu falo palavra cadeira, que vem na sua mente é o quê? Cadeira. Quando eu falo para você, não gosto de cadeira, odeio cadeira, eu quero cadeira longe da minha vida, o que vem na sua mente? Cadeira. É cadeira. De um jeito ou de outro. Então, eu estou criando. Então, nessa perspectiva, quem muito teme alguma coisa, e fica assalto, por exemplo. Tinha uma paciente que ela já tinha sido assaltada diversas vezes. E ela tinha um pânico de assalto. O que acontece? Quando ela criava assim, não quero assalto, ela criava na mente dela o assalto, a circunstância do assalto, o assaltante, o jeito, tudo que ia acontecer, o pavor que ela ia sentir. Ela criava tudo aquilo na mente dela, negando. Mas não interessa. A mente, ela gera para a realidade o que está sendo pensado. Não importa se a pessoa está negando aquilo antes. A realidade não existe o contrário do que é criado. Então, em vez de pensar em assalto, o que a pessoa tem que pensar? Neurolinguisticamente, a neurolinguística já fala disso, que em vez de negar o que eu não quero, eu preciso mentalmente afirmar o que eu quero. Então, em vez dela ficar, não quero ser assaltado mentalmente, ou seja, criando aquelas imagens de assalto na mente dela, ela deveria pensar o quê? Eu quero me sentir segura. E ficar mentalizando na mente dela, ela indo da casa dela, para o trabalho dela, ir andando, segura, tranquila, nada de ruim acontecendo, tudo de bom acontecendo para ela. Veja a grande diferença disso. São 3h30. Dodô, eu vou confessar ao senhor, tem que ter um pouco de fé também para poder acreditar nesses negócios assim, porque tem só... É uma questão de experiência. Começa a fazer experiência. Existe um livro chamado O Poder do Subconsciente, talvez você conheça. E lá ele descreve vários casos onde a pessoa, de tanto mentalizar aquele objetivo sendo realizado,
essa pessoa encontrou facilidades para que aquele objetivo seja realizado. Não, eu tô achando o papo interessantíssimo. Sim, muito sim. legal, inclusive. Sim. Porque tudo que é meio invisível, assim, a gente precisa de um pouquinho de fé para. Mas fica visível na hora que o resultado acontece. Na hora que o resultado acontece. Porque tem duas coisas que gera, digamos assim, o nosso futuro na nossa mente. O impacto emocional de um sentimento, de uma emoção, e a repetição. Sim. Então, o que acontece com a pessoa, Thiago, que repete assim, ele vai fazer uma apresentação, e aí ela fica repetindo na mente dela, eu não sou capaz, o pessoal vai rir de mim, e eu vou gaguejar, e eu vou esquecer na hora da apresentação. O que acontece com essa pessoa que pensa, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz? O que vai acontecer com ela? Não vai conseguir mesmo. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Ou seja, é o pensamento dela criando nela uma crença de que ela não é capaz. E ela não consegue ser capaz. Ah, mas aí eu acredito que essa crença, e aí eu vou ser muito sincero, porque a gente está debatendo em alto nível aqui, Sim. é um papo filosófico mesmo, talvez essa crença vai manipular muito mais a ação dela do que a outra coisa em si. Pelo menos é o que eu acredito agora. Mas estou esperando que o senhor me convença no próximo bloco, daqui a pouquinho. Só vamos ao cafezinho com meu amigo Marcione, os comerciais, e aí a gente retorna. Tô gostando, viu, Pois cara? é. Muito bom mesmo. A gente tem que pensar além, né? Não vamos pensar só no quadradinho, não. Não, Porque isso é bobagem. dentro do quadradinho a gente tem muita coisa também, mas vamos pensar um pouco a mais que o resultado é muito melhor. 3h34 aqui na Bandeirantes. Marcione, cadê você? Muito bom esse negócio. E eu vou continuar um pouquinho aqui com a galera do Facebook. Thiago Mendes, manda um oi pra galera aí. Boa tarde, pessoal. Aqui na Rádio Bandeirantes. Olha lá a nossa mesa. Bom demais, o papo tá muito legal. No verão? E aí, pessoal, obrigado pela participação aí. Regina Célia, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Vilma Galvão, obrigado pela participação. Olá, Adriana, tudo bem? Se vocês tiverem perguntas também e quiserem fazer a respeito disso, a respeito do equilíbrio emocional, a respeito da alta performance, eu acho que uma pergunta bem interessante que a gente vai se fazer aqui é como então ter uma vida extraordinária no sentido de perspectivas, ou seja, de grandes realizações, e não se sentir pressionado, digamos assim, por esses objetivos. É uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouquinho também. A Regina Célia está falando, doutor Dinho, a profecia cumpre, é fé. Quando profetizamos, estamos dando ordens. Na ciência é otimismo positivo, na religião é Deus. É isso mesmo, viu, Regina Célia? É isso mesmo. Guto Bahia, fui cliente um pouco e tive um ótimo resultado, mesmo que seja em poucas sessões. Muito bom, viu, Guto? Muito obrigado aí, Mileide. Obrigado pela participação aí. Isso, a Mileide está falando, tem que reprogramar muito a minha mente. Isso é verdade. Nós todos viemos da nossa criação, Mileide, com muitas crenças limitantes. E a gente tem que acabar achando essa crença limitante, né? Então, essas crenças limitantes, elas são muito mais poderosas do que o racional, entende? Por exemplo, eu tenho um amigo que reclama muito de dificuldade financeira. E aí, mas no discurso dele, quando ele fala, ele percebe, ele traz um discurso assim, não, mas eu não preciso de muito não, eu quero só o suficiente para pagar minhas contas. Ou seja, essa perspectiva de querer só pagar as contas faz com que ele tenha dinheiro suficiente só para pagar as contas. E aí não sobra, entende? E aí não. Aí se ele mudar essa perspectiva, fala, não, não quero só dinheiro para pagar minhas contas, não. Não precisa ser humilde tendo pouco. A humildade não é uma questão de ter pouco, né? Ou seja,
Porque a crença dele está lá que a humildade se encontra em ter pouco. E aí ele acaba tendo pouco, porque ser humilde é bom. Ele foi criado, ele foi ensinado pelos pais dele que ser humilde é bom. Mas existe essa crença de que humildade é sinônimo de não ter dinheiro, ou não sobrar, pagar as contas, por exemplo. Mas vamos supor que ele mude isso na mente dele e passe a ter a perspectiva de que ele pode ser humilde, que ele pode ser espiritualizado, mesmo tendo dinheiro. E aí ele pode colocar na mente dele e falar assim, em vez de falar, quero dinheiro só para pagar minha conta, é a ordem que ele dá para a própria mente, ele pode falar, olha, eu quero ter dinheiro para pagar minhas contas, eu quero ter dinheiro para poupar, para fazer um investimento e ainda para doar uma instituição de caridade. Ou seja, à medida que ele gravar isso na mente dele, muita coisa vai acontecer e as facilidades vão acontecer para que ele consiga esse resultado. Vamos voltar aqui ao vivo da Rádio Bandeirantes com o Thiago Mendes. Tudo bem, agora são 3 horas e 38 minutos de volta aqui no Rádio Livre da Bandeirantes 820. Gente, no Laboratório Núcleo, mais de 95% dos exames são feitos aqui mesmo em Goiânia. A gente sabe que o transporte pode causar alterações nos materiais de coleta e é por isso que o Núcleo tem aqui mesmo os melhores e mais modernos equipamentos, para que não fique nenhuma dúvida. Afinal, confiança é tudo. A maioria dos resultados ficam prontos no mesmo dia, dando a você mais comodidade e agilidade. É a família do Dr. Cid Oliveira Reis cuidando da sua família. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Primeiro lugar, Macedo. Primeiro lugar. Bandeirantes 820 está é a rádio AM mais ouvida no centro-oeste do Brasil, Macedo! É claro que a gente agradece do fundo do nosso coração aos nossos ouvintes, né, que nos dão essa responsabilidade de ser a emissora mais ouvida aqui no centro-oeste do país. Gente, eu vou sortear daqui a pouquinho, uma inscrição em 3 cursos diferentes da Qualificar, tá? Do Instituto Qualificar. Eu vou sortear o curso de Departamento Pessoal, um curso completo de Departamento Pessoal. Vou também sortear Logística e ainda Recursos Humanos. Você não vai pagar nada de inscrição e a meia bolsa em todo o curso. Quer dizer, você vai ganhar muito, viu? Eu estou esperando aí a sua mensagem. Se você quer ganhar esse presente, o seu nome, tá? O seu nome completo, o seu setor e qual desses 3 cursos você quer ganhar. Manda pra gente aí, já temos várias participações aqui do pessoal querendo ganhar o curso. Boa tarde, Thiago Mendes. Eu quero o departamento pessoal. Caberia como uma luva para mim. Jonathan Pereira, de Senador Canedo. Jonathan, obrigado. Thiago Mendes, eu sou o JP. Estou aqui no setor JB. É o João Batista, né? Está aqui no setor Bueno, João Batista, ligado com a gente. Dá uma salva. O João Batista é gente nossa, Macedo. É gente boa. Vamos ver mais participações aqui, o pessoal querendo ganhar curso. Boa tarde, Thiago Mendes. Deixa o nome do meu irmão aí para concorrer ao curso de logística. O nome dele é Leonardo Lopes Fontoura. Ele está desempregado. Leandro Fontoura. Valeu, Leandrão. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Abraçar também o meu sogro, que está lá em Bela Vista de Goiás, Francisco Vieira Alves. Cabo Alves, pastor Francisco, gente boa, meu sogro, e fez a mulher bonita demais, dá conta pra me casar, Macedo. Esse merece uma salva de palmas, até acabar as palmas aí do rádio. Obrigado pela participação. Eles que vai mentalizar aqui 20 milhões de reais, tá mentalizando lá pra ver se funciona, doutor. Ué, pode mentalizar que vai. É. Mandou aqui, ó, tá mentalizando 20 milhões de reais. Ranior Almeida, pessoal, vai mandando as mensagens aí, as participações, a sua opinião é muito importante. Aquele livro, O Segredo, eu não sei se o senhor leu, mas ele fala o tempo todo que o segredo está na mentalização. Se eu mentalizo, eu alcanço. Seria mais ou menos isso, doutor?
médico psiquiatra Dr. Jim Ali Untar falando com a gente aqui na Bandeirantes. Sim, Tiago, é, na verdade, exatamente isso. Exatamente isso. Inclusive, uma grande pergunta fica, né? Se eu tenho que priorizar a qualidade de vida, né? Mas eu posso também ter uma vida extraordinária. Eu posso ter digamos assim, um alcance da minha vida ilimitado, né? De acordo com a ilimitação dos meus pensamentos. Sim. Né? Como que eu vou ter essa vida ilimitada, todo esse resultado que eu quero, sem me estressar demais, sem ter que trabalhar dia e noite, sem ter que, digamos assim, me sacrificar para conseguir os meus objetivos? Está aí exatamente nesse segredo da pessoa. Quando ela mentaliza o que ela realmente quer, ela consegue criar no campo mental aquela realidade. Então ela já está viva em algum lugar, na mente. E quando eu adianto mais esse processo de materialização desse desejo e desenho ele, faço uma planificação, digamos assim, um desenho, mesmo a punho mesmo, da realização desse desejo. E todos os dias eu olho para aquela realização e sinto como se ele tivesse realizado, impressionantemente, eu tenho sorte, digamos assim. E não é sorte, não existe sorte e azar. Tudo que nos acontece, inclusive os adoecimentos, são criados na nossa mente. Só que 90% do que cria a nossa realidade é inconsciente. São conteúdos profundos, meus, relacionados com crenças profundas, com crenças limitantes. E nós sabemos hoje que os conteúdos e as experiências dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, eles são transmitidos para mim, assim como os instintos são transmitidos nos animais. Por exemplo, se um avô, por exemplo, teve uma experiência muito boa financeira, teve sucesso financeiro, foi muito bom em gerenciar o próprio negócio. Isso instintivamente vai ser transmitido. É transmitido por um campo de informação que guarda a experiência daquele avô, daquele pai. Entende? Então, mesmo que eu não tenha conhecido. Mesmo que não tenha conhecido, você pode acessar, digamos assim, porque esse campo de informação ele é como se fosse um arquivo em nuvem. Né? Que o avô viveu e toda a informação da vida dele está lá gravada. Eu, como um descendente, tenho uma facilidade de acessar esse arquivo e pegar as experiências dele para mim. Então, isso faz parte dos conteúdos inconscientes que geram a minha realidade. Culpa, por exemplo. A pessoa teve um episódio na vida que aconteceu uma briga num bar, matou alguém na briga do bar. Não, mas ele fugiu, ninguém descobriu, e ele segue a vida dele. Então, aquele ditado que fala que avô rico, filho nobre, neto pobre, não é verdade, não. Não quer dizer necessariamente nenhuma coisa nem outra. Porque, assim como teve esse avô que teve um bom desempenho financeiro, por exemplo, pode ter tido um outro familiar que não teve um bom desempenho. E aí é o seguinte, esses conteúdos eles vêm de uma forma natural e inconsciente. Né? Mas o mais importante é que esses conteúdos dos nossos antepassados, eles também geram conteúdos de coragem, de medo, de alegria, de tristeza, de sensação de capacidade, de sensação de incapacidade. Mas, e os nossos conteúdos da nossa infância também geram esse tipo de crença profunda e inconsciente que gera a minha realidade. Eu ia explicar como que isso pode acontecer na prática, né? Que a gente fica falando, fica parecendo muito abstrato, e realmente é. Na prática, o cara foi lá, brigou no bar, matou outra pessoa, saiu fugido, não respondeu por isso e não cumpriu pena por isso. Lá na mente dele, ele fica com aquela morte, entende? E ele começa no inconsciente dele, pensar assim, se eu matei uma pessoa, eu não vou conseguir ser feliz. Né? Culpa, por exemplo. E aí o que acontece? Essa pessoa ela gera morte para a vida dele. As coisas começam a dar errado na vida dele, porque ele mesmo gera uma punição por conta daquilo que fez. Não seria uma maldição espiritual, por exemplo? Claro que não. Com certeza, não tem nada disso. As igrejas evangélicas até chamam de maldição, mas não tem a ver com um determinismo. É mais um condicionamento mental, então.
também não é só um condicionamento mental, porque o condicionamento mental é quando eu repito alguma coisa, quando eu conscientemente crio e habilito a minha mente àquilo. Isso é um condicionamento mental. Esses conteúdos, eles vêm inconscientes. Então, em terapias, por exemplo, veio pra gente uma mulher que já tinha noivado várias vezes e ela não conseguia casar. Quando noivava, quando chegava perto da data do casamento, ela rompia o casamento, não conseguia permanecer naquele relacionamento. Ou o noivo dava no pé, alguma coisa acontecia. Nesse caso especificamente, ela mesma sentia um medo muito grande de casar. E ela mesma só parava de ter crises de ansiedade quando ela terminava o relacionamento. Sim. E ela veio para uma terapia e ficou nítida a identificação dela com uma história de uma avó que sofreu muito no relacionamento. Sim. Essa avó, ela tinha... o esposo dela era muito agressivo, a moda antiga mesmo, muito rude, e agredia e subjugava muito ela. Então, essa avó criou na mente dela que casamento é uma fonte de sofrimento. E essa neta, ela pegou essa informação para si e manifestava, digamos assim, um sintoma de acordo com aquilo. Ok? Isso desequilibrava ela em relação ao relacionamento. Quando ela teve acesso a esse conhecimento, ela pôde fazer escolha. Não, né? Eu não quero honrar, digamos assim, ou seja, imitar ou reverenciar a minha avó repetindo esse tipo de atitude. E aí ela pôde realmente se casar e realmente se casou depois de realizar uma terapia. Então, esse é um dos, digamos assim, dos mecanismos inconscientes que nos levam à realidade. Inclusive um câncer, inclusive uma morte trágica, ela é gerada pela mente da própria pessoa. Sim. Através desses mecanismos de culpa e castigo, que não é externo, né? Quem, digamos assim, quem julga e condena é a própria consciência da pessoa. Interessante. A Selma está aqui no Jardim América, mandou a mensagem dela para a gente. Ô Selma, muito boa tarde para você, minha querida. Tudo bem? O que você tem para falar para a gente aí? Doutor, sobre essas coisas que o senhor falou, que o neto herda alguma atitude do avô, da avó, meu caso, será que é o mesmo? Eu não conheci minha avó materna. Então, eu tenho aquela mania de quando vou lavar as vasilhas, aí eu tenho a mania de ferver a água, colocar água para ferver e escaldar as vasilhas tudo. Um dia, minha tia vendo essa cena, ela falou para mim, uai, mas você faz igual a sua avó? Você faz igualzinho a sua avó fazia, você não conheceu? Isso aí é uma bobeira? É uma coincidência? Ou é isso mesmo que o senhor falou? Não. Eu acho que a Selma está contra eu aqui nesse debate hoje, viu, Selma? Pois ó, ela está provando aí por A mais B que acontece. Tiago, sim, Selma. Tem a ver com essa identificação, digamos assim, com essa informação que ela transmite. Quantos netos a gente vê que não conviveu com o avô e na hora que você vê as características da personalidade daquele neto, é o avô cuspido. Toda atitude daquele neto é parecida com o avô e nunca conviveu com esse avô. Né? Ou pais, pai mesmo. Quantos casos a gente vê do filho que não conviveu com o pai e a mãe fala assim, ó, é igual o pai na personalidade em todos os aspectos. De onde que vem isso? Né? Então, a gente sabe hoje... um banco de dados... Familiares. É um banco de dados familiar. A facilidade com instrumento musical, por exemplo, na música, que isso vem facilidade com matemática, com medicina, muitas vezes. Então, existe esse banco de dados. Na verdade, a nossa personalidade, ela é uma miscelânea, uma mistura da personalidade dos que vieram antes de mim no meu contexto familiar. E aí eu pego características boas, mas eu pego as características ruins também, difíceis, digamos assim, sofridas. Às vezes, quando vamos fazer os nossos exames, os de rotina, por exemplo, a gente entra, faz a coleta e volta para casa, para o trabalho e retomamos o nosso dia. Outras vezes nós vamos mais preocupados. Alguma coisa pode estar mal conosco ou com alguém que a gente ama. É nesses momentos que os menores gestos de carinho e cuidado fazem toda a diferença em nosso dia. No Núcleo, tratamos nossos pacientes com
todo cuidado e carinho nos momentos mais delicados ou não. Nossa prioridade é você, paciente. Carinho no atendimento e cuidado na análise dos seus exames. Laboratório Núcleo. Há 31 anos cuidando de você. Eu preciso chamar o último bloco comercial aqui que atropelou. Estou recebendo o médico, psiquiatra, Dr. Jim Ali Untah. Um bate-papo muito interessante aqui. A gente volta. Sim. Muito legal mesmo. Muito interessante esse papo Muito nosso. interessante, cara. Muito bom. E por incrível que pareça, Thiago, todo esse contexto, até pouco tempo atrás, era desconhecido. Era desconhecido. O Jung... Mas já tinham suspeitas empíricas, né? Por causa de prática, né? Na verdade, o Carl Gustav Jung, que foi um dos seguidores de Freud, Sim, claro. ele trouxe o conceito do inconsciente coletivo. Sim. Ou seja, que é exatamente isso que eu acabei de falar. É um banco de dados onde encontra o jeito de ser dos arquétipos. Entende? Sim, entendo, claro. Por exemplo, uma mãe. Quem vive na mesma sociedade, e mesmo que sejam em tempos indeterminados, Diferentes. repetem por ter acesso a essa informação. Então, por exemplo, a jovem lá engravida. Aí ela fica lá cheia de medo. Nossa, meu Deus, será que eu vou dar conta de cuidar de uma criança? Se eu não vou dar... Quando a criança nasce, ela é mãe. E na hora que ela entra dentro do campo da informação da mãe, tudo de uma mãe manifesta nela. Entende? Ela vai saber, de alguma forma, através desse... Instintivamente, através do campo de consciência de todas as mães que já houveram na humanidade, ela vai ser mãe. Entende? Ela vai ter mais facilidade em ser mãe. Ela vai conseguir dar conta de ser mãe. Uma força invisível vai projetar ela. Exatamente. Assim como o arquétipo do guerreiro, por exemplo. Eu entendi. Cara, é muito complexo e precisa ser muito estudado. Sim, sim. Por exemplo, você está numa situação de luta, né? Digamos assim, de um grande desafio. Né? É a hora que você pode entrar num campo de consciência do perdedor, do derrotado, do que desiste, e pode entrar no campo de consciência do vencedor, do que realiza, do que consegue, né, sucesso. E quando você faz isso, você acaba tendo informações, atitudes que vêm desse campo de informação, digamos assim, desse arquétipo. E por que esse campo ele é mais forte no que se repete, né? Por quê? Porque vem na história da humanidade, como se fosse um instinto, né? Como se fosse um instinto mesmo. É a mesma força que faz com que o bezerrinho que nasce lá atrás já corra pro peito para mamar. Exatamente. Exatamente. Tudo bem, gente, 3h56, já estamos chegando ao final do programa aqui. Abraçando o Arlete, que está ligada com a gente, a minha querida Maristela. A Maristela está perguntando onde o senhor atende. Dr. Jim Ali Untah está dizendo que o programa está maravilhoso. Obrigado a você, minha querida, pela participação. Eu atendo no Centro Médico Alameda e o meu contato, tem o WhatsApp, é o 8405-6515. Doutor, atende algum instituto lá? Não. No plano? Nada? Não, só particular mesmo. Certo. Obrigado a você pela participação aí, Arlete. A minha querida Maristela também, ligada com a gente, o Antunes. Eu preciso fazer aqui o sorteio. Falar que ouviu na Rádio Bandeirantes vai ganhar um desconto, hein? Vai ganhar? 8405-6515. 8405-6515. Tá bom. Tiago Mendes, o meu nome é Juliano Machado do Nascimento. Quero ganhar o curso na área de logística. Esse programa é top. Parabéns pela programação. Dá uma salva de palmas pro Juliano aí. Puxou o nosso saco. Juliano, parabéns. Você acaba de ganhar aí o curso, então, na área de logística, lá a nossa meia bolsa, mais a taxa de inscrição. Você não vai pagar nada na taxa de inscrição e vai pagar só metade do curso. Parabéns a você. Obrigado pela participação. Juliano Machado do Nascimento. Liga agora na Qualificar e passa o seu nome como ganhador aqui. 34 34 30 34, tá? Juliano, liga lá. 34 34 30 34. O outro ganhador aqui, nosso amigo Jean
Francisco Rodrigues, ouvinte de Anápolis. Ganhou aí o curso, a metade, meia bolsa, departamento pessoal, mais a inscrição, não vai pagar nada de inscrição e ainda meia bolsa. Dá uma salva de palmas pro Jean Francisco também aí, meu querido Macedo. E mais um ganhador aqui do nosso presente, nosso querido amigo João Araújo, lá de Rio Verde. João Araújo de Rio Verde, parabéns, também faturou a meia bolsa do curso, mais a taxa de inscrição, você não vai pagar nada. João, obrigado a vocês três aí pela participação e pelos outros centenas que participaram conosco aqui, mandando mensagens, querendo concorrer. Deus abençoe a todos. Dr. Jim Aliuntá, Sim. para mim, esse assunto definitivamente não está encerrado. E você vai ter que voltar aqui mais vezes para a gente voltar a tocar nesse assunto. Combinado? Com certeza, à disposição. Gostei muito de recebê-lo aqui. Isso. E eu faço até um desafio, né? Assim, para os ouvintes aí, que tem aquele objetivo, que até agora ele achava que era difícil pra caramba de conseguir. Enquanto ele acha que é difícil, a dificuldade fica. Então, a partir de agora, você vai mentalizar esse objetivo, olha só, com detalhes. Vamos supor que seja passar num concurso. Ah, eu quero passar num concurso. Não vai falar, pô, esse objetivo, passar num concurso. Vai falar, vou passar num concurso tal, que vai ser a data da prova tal, o conteúdo que eu vou estudar é esse, e eu vou receber tanto por mês. E vai mentalizar tudo isso, vai desenhar no papel a imagem de você passando nesse concurso. Eu estou dando um exemplo, mas vai desenhar você realizando esse sonho. E todos os dias de manhã, você vai olhar para essa figura, porque esse desenho que você vai fazer, vai fechar os olhos e se imaginar, como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Você faça isso por uma semana. Não precisa, uma semana já é. Uma semana. Você já vai ver que muitas coisas vão começar a acontecer em favor da realização do seu sonho. Você vai ver que uma coisa que você esperava há tempo, de repente, começa a acontecer em favor disso. E depois de um mês, 2 meses, repetindo essa visualização, você vai conseguir realizar esse seu grande sonho. Dr. Jim Aliuntá é médico, tá, gente? É só para ficar diferenciado aqui. Ele é médico psiquiatra, não é psicólogo. Psicólogo é outra coisa, que tem também a sua importância na sociedade, mas psicólogo estuda psicologia. Psiquiatra estuda medicina e faz especialização em psiquiatria. Exatamente. E o psicanalista? O psicanalista, ele é qualquer profissional que estude a psicanálise e que comece a exercer a psicanálise. Uhum. A psicanálise, ela é uma abordagem onde muitos mecanismos inconscientes são descobertos, principalmente relacionados à infância. Sim. A crítica que eu pessoalmente faço à psicanálise é que ela entrega muito pouco em relação a resultados. O psicanalista, ele conhece o analisado, digamos assim, de cabo a rabo. Mas nem sempre a psicanálise consegue oferecer de volta a essa pessoa que está sendo tratada ferramentas que sejam realmente efetivas e resolvam o problema dela, né? Então, a gente vê que as terapias integrativas, hoje em dia, elas trazem muito mais resultado. Aí vamos falar na psicanálise terminando, nosso tempo já estourou, expõe muito e resolve pouco, então. Sim, resolve pouco. Não expõe muito porque é uma coisa particular, né? Só o próprio... Eu digo expõe até para a própria pessoa, né? Porque ele vai de encontro com situações do passado dele que de repente estavam até esquecidas lá. Exatamente. Ok. E nem sempre consegue reconfigurar aquilo, né? Dr. Jim Aliuntá, médico psiquiatra, muito obrigado pela sua participação aqui na Bandeirantes. Uma ótima tarde. Muito obrigado, Thiago Mendes. Foi um prazer estar com você. Obrigado a galera do Facebook, da minha página, Psiquiatria com Você. Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Beijo no coração. Debate em alto nível aqui hoje. Um abraço, meu querido Ruimar Santana. Mandar um abraço aí pro